Olá, boa noite a todos, bem-vindos. Mais uma noite do sertão. Cláudia, vou passar para você, quer testar sua fala? Você está tendo som? Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Eu tô. Ai, que bom, que bom. Então, gente, boa noite. Eu sou Cláudia Belintani, sou mediadora e curadora da Confraria das Lagartixas. A gente está aqui nessa travessia do Grande Sertão, do Guimarães Rosa, em parceria com a Casa Frida, e nós já estamos, assim, quase no paredão, no encontro do Diadorim com Hermógenes, e é tão envolvente. Eu acho que é a quarta vez que eu faço essa travessia, mas nunca fiz acompanhada de tanta gente boa, de tanta gente querida, de tantas informações, de tantos olhares, de tanta descoberta, porque a cada vez que a gente se embrenha nesse sertão do Guimarães, a gente descobre algo novo, né? E algo se movimenta dentro da gente, é como um rio que vai movimentando o nosso inconsciente e trazendo coisas novas a cada dia, é como a vida, né? E aí a gente se depara nessa história aqui, nesse pedacinho que a gente selecionou, com o Riobaldo descobrindo, não necessariamente descobrindo, mas se colocando frente a frente com amor. Eu vou muito nessa linha do amor, porque eu acho que é isso que nos move sempre. E tem muitas vertentes sobre o livro do Guimarães, né? Tem muitas analogias em relação a isso, cada um conta uma história diferente. Eu acho tudo muito válido, tudo se encaixa, porque ele é tão universal. De repente a gente vê magia, vê ocultismo, vê psicanálise, vê, enfim, tanta coisa, nessa coisa da transexualidade, né, que está muito em voga agora, que teve até um tratado da Mora Moira que fez sobre o Diadorim, dessa coragem do Diadorim de ser trans no universo de jagunços. Então, eu acho que o amor, para se amar, precisa ter muita coragem, né? Para enfrentar o amor e para enfrentar esse dia a dia, esses percalços, essas dualidades que a gente enfrenta, eu acho que precisa ter muita coragem. E aí eu vejo um Riobaldo, né, que acaba de fazer um pacto, porque, na verdade, o demônio não aparece, porque ele alude o tempo todo que o demônio está dentro de nós, né? O crespo do homem, que está inserido dentro da gente. Nós temos sempre o claro e o escuro, estamos sempre transitando nessas duas vertentes o tempo todo. E aqui, depois que ele se torna chefe, ele fica meio fora, né? Ele fica entre o bem e o mal, entre a luz e a sombra, entre Deus e o diabo o tempo inteiro. E nessa passagem, literalmente, nessa passagem do silêncio, ele se depara com esse amor, essa configuração do amor por essas mulheres que ele teve, Altacia, né, que ele alude muito, que ele vai atrás dessa mulher, dessa visão, e o Diadorim se transforma, se transmuta, né, e vira até uma santa, Nossa Senhora, né, quando ele encontra com o leproso, né, que o Diadorim aparece para salvá-lo, o tempo todo o Diadorim está tirando ele do meio do redemoinho, né, e trazendo Deus através do olhar do amor. Então, tem tantas falas nesse sentido, tantas visões. Estou muito interessada em saber o que vocês sentiram nesse processo, como é que vocês estão. Eles estão quase chegando lá no paredão, e aí já estão, né? A última fala é abrir fogo, né? Eles estão entrando no território do Hermógenes. Eles conseguem atravessar o liso do Suarão, né? Eles tentaram no início do livro, não conseguiram, voltaram. O Medeiro Vaz tentou e não conseguiu. E, de repente, como uma obra de Deus ou do diabo, aquilo se abre para o Riobaldo. Ele consegue, né, atravessar o liso do Suarão e descobre coisas maravilhosas ali no meio. Então, a gente tem, inclusive, não só o amor carnal, o desejo, o amor entre duas pessoas, mas tem essa coisa toda da natureza, essa coisa que envolve, esse chamado, que também é uma forma de amor, né? Então, ele está sempre entre a graça, né, e a natureza, entre Deus e o diabo. Essa natureza dele, aquela que leva a mão na arma, que quer matar, que tem desejo de sangue, que tem desejo
de poder. O poder é fundamental nessa passagem também, porque ele se perde nesse poder, se perde e se acha, o tempo todo ele está tentando se achar. Então, muito bem-vindos todos, estou muito feliz de estar com vocês, e a gente está aqui, é muito bom, né, poder discutir, poder atravessar isso junto, né? Então, eu passo a palavra para a Casa Frida, e peço que quem quiser falar, pode levantar a mãozinha, a gente está junto nesse processo, e vamos, né, se embrenhar nesse sertão do Guimarães. Boa travessia, gente. Carla, a palavra é sua. Boa noite novamente. Para quem está chegando aqui na nossa ciranda, nós estamos lendo o Grande Sertão Veredas, o livro. Esse é o 8º encontro. A gente separou o livro em 10 trechos, então finalizamos o livro em mais 2 encontros. A gente já está aqui, chegando aqui no finalzinho da nossa travessia. E queria agradecer a todos estarem aqui. Acho que a gente começou com um número grande de participantes e acho que somos sobreviventes a essa travessia, né? Alguns jagunços foram ficando, foram caindo no caminho, porque é uma leitura muito difícil mesmo, e convoca questões pessoais, também de percorrer esse sertão, né? É um livro que mexe com a gente, né? Mexe com o sentimento, e para mim, assim, é um tratado de psicanálise, né? Eu sou psicanalista, estou aqui representando a Casa Frida, tenho um envolvimento de paixão com esse livro, com essa obra, e queria também agradecer a presença do Odilon, que está aqui com a gente. Depois eu vou passar a palavra para ele, para trazer um pouco do sertão aqui com essa oralidade da poesia maravilhosa dele, e trazer o Riobaldo. E, bom, essa 8ª parte, foi difícil preparar assim, uma fala para hoje, porque eu fiquei dando voltas, né? E é curioso esse dar voltas, que eu acho que tem a ver justamente com esse momento do livro que nós estamos, né? Apesar da narrativa já estar linear e cronológica, é uma passagem densa, que ele vai narrando, né, esse amor, que ele fica se perguntando que amor é esse, né? Seria um amor de Deus, do diabo? Como é que ele consegue se libertar desse desejo que ele sente pelo Diadorim, né? E aí eu separei algumas partes que eu vou acompanhar aqui com essa edição da Companhia das Letras normal, mas quem tiver, enfim, a edição que a gente recomendou, que é a de bolso, é mais ou menos também lineado, comecinho até o final da 8ª parte, que a gente disponibilizou no material de apoio. E é curioso, porque eu vou começar justamente da página anterior do início dessa parte que a gente ficou de ler, né, que é o finalzinho do nosso último encontro, que me passou batido, né? Essa agora é a quarta leitura que eu faço, e eu fiquei muito tomada assim, por essa frase que está na página 328, que ele diz o seguinte: que se teme por amor, mas que por amor também é que a coragem se faz. E eu acho que esse trecho ele fala, né, o quanto o amor, quando a gente ama, a gente sente medo, mas que ao mesmo tempo é o momento que a gente tem mais coragem, que é para amar, porque amar precisa de coragem. E aí, bom, não tem como não pensar na psicanálise. Tem um texto também fenomenal do Freud, que está no Mal-Estar na Civilização, que ele fala sobre o amor, o quanto quando a gente ama, nós nunca estamos tão desprotegidos. A gente nunca está tão desprotegido ante o sofrimento, a perda de uma pessoa amada, né? E é curioso, porque tem uma ambivalência do amor, né? O amor, ao mesmo tempo que nos constitui enquanto humanos, também é algo que se a gente perder, a gente, né, é um sofrimento absurdo, a gente, né, fica totalmente tomado por essa dor. E é mais ou menos o que a gente acompanha aqui no Riobaldo, ele com muito medo desse sentimento que ele sente pelo Diadorim, né? E aí a gente se pergunta, bom, mas então se tem tanto sofrimento a amar, por que a gente ama?
E acho que o amor, ele traz essa possibilidade de transformação, que é muito também o que a gente vai acompanhando no percurso do Riobaldo, que ele primeiro, desde o encontro com o menino no Rio, que é quando ele conhece o Reinaldo, depois o Diadorim, e que se inicia, né, toda essa história dessa travessia, desse amor que ele sente pelo menino, a gente vai acompanhando a transformação dele, né? Até o ato dele decidir ser jagunço também é seguindo ali os passos do Diadorim, né? Então ele se torna jagunço, depois ele se torna o Tatarana, depois o Urutu Branco. Então ele vai, né, se transformando. E agora a gente está aqui vendo ele consolidado como chefe dos jagunços, né? Mas sempre com essa perspectiva de acompanhar o Diadorim, essa é a travessia do Riobaldo, né? Estar com o Diadorim. E aí, aqui na página 332, tem uma parte também que eu grifei aqui para a gente conversar, que ele fala, né? Natureza da gente mal completada. E é uma frase muito complexa, densa. E aí eu vou falar um pouquinho do Lacan, sem ser uma grande conhecedora, né? Mas muito assim do comecinho do Lacan, que ele fala que amar é dar o que não se tem. Então é uma frase muito complexa, mas que é justamente o que seria essa frase, né? A gente entender que nós não somos completos e oferecer para o outro essa incompletude, essa falta. Isso é amar. A gente poder, né, também estar aberta às nossas fragilidades, a entender que nós não somos seres completos e onipotentes. Né? Porque o amor, até, né, na teoria, voltando para o Freud, a gente precisa, claro, inicialmente ter um amor próprio para a gente se desenvolver. Mas se a gente fica só nesse amor narcísico, de só se amar, a gente termina igual o Narciso, se afogando na própria imagem, né? A gente acaba não amando mais ninguém, a não ser nós mesmos. E aí, quando a gente consegue ter essa coragem de despender uma parte do nosso amor para fora, isso é libertador, além de trazer um amadurecimento psíquico para nós, né? E é muito o que o Riobaldo faz. Ele investe esse amor fora, né? Ele coloca para fora e vai seguindo nesse enigma, porque quem ama nunca sabe exatamente o que ama no outro, e nem o amado sabe por que a pessoa ama ele, né? Então tem algo aí de um enigma, que a gente não sabe exatamente por que a gente ama uma pessoa e por que a gente é amado. E o sertão, também como uma metáfora de tantas coisas, eu vou pensando que ele também representa essa metáfora do enigma, né? que é representado por essa figura do Diadorim, né? Que é esse personagem que porta um segredo, né? Ele é um enigma por si, né? E representa o amor, é o que movimenta o Riobaldo, né? Nessa travessia dele pelo sertão, né? E é muito bonito, assim, enfim, pensar o quanto isso vai de encontro, né, assim, com a psicanálise, com o processo, assim, de fato, da gente entender essa natureza mal completada que nós temos, né, que ele escreve aqui, né, que história é essa, que natureza mal completada é essa, né? Enfim, e aí aqui eu queria também falar da página 355, não, só voltando um pouquinho na 333, só para completar, que a gente não sabe como que existe esse chamado para o amor, e tem uma passagem aqui que ele diz que o Diadorim, ele era em silêncios. Então tem algo de um silêncio, do não dito, que aqui também é um maldito, né? Que ele é capturado por esse amor, por esse desejo, que faz a gente amar alguém, né? Que a gente não sabe exatamente do que é. E aí tem essa citação, que é lindíssima, que a gente abriu aqui a nossa sala hoje, que também está nessa página, na 333, que ele diz, né? Quieto, muito quieto é que a gente chama o amor. Como inquieto as coisas chamam a gente. E esse inquieto, que ele coloca separado aqui no texto, a gente pode também juntar
que vira essa palavra inquietude, né? A gente ama também quando a gente está inquieto, né? Porque algo nos movimenta, né? Algo nos faz desejar e buscar por algo, em viver e nos transformar, e ter essa coragem, né, de viver essa história, né? Então, esse jogo de palavras que o Guimarães Rosa faz com o jeito que ele vai escrevendo, e quando a gente fala em voz alta, parece que é uma palavra, mas é outra, né? E acho que nada é por acaso também, a forma dele escrever assim. E aí tem essa passagem lindíssima, né, que é quando ele coloca o menino no mundo e que ele diz que o mundo tornou a começar, que é lindíssima também, é uma frase que acho que é uma aposta do Guimarães Rosa nessa possibilidade de renascimento a cada vez que um novo ser vem ao mundo, né? Então, em tempos em que vivemos, né, tantas polaridades, acho que é uma frase assim também que acalma, né? Traz um quentinho assim para o coração, para um aconchego. É uma frase lindíssima. E aí tem essa parte também, né? Voltando para esse enigma, né? O que movimenta o Riobaldo, que ele diz na 338: quem mandava em mim já eram os meus avessos. Então, novamente, né? O que será que movimenta a gente para viver? Quais são os desejos que fazem a gente caminhar? E por que a gente deseja? Né? É algo que vem do nosso avesso, que a gente não consegue concluir isso de uma forma consciente, colocar em palavras, né? Mas que está ali, que está nesses avessos, nesses crespos, né? Nesse submundo que a gente não consegue entender. Então, o sertão aí como uma metáfora do inconsciente, do sonho, do quanto a gente também se movimenta em busca de realizar algo nosso, mesmo sem saber, né? Eu acho que esses avessos vai um pouco nesse sentido, né? Aí ele traz muito esse enigma, vida e morte, o amor somente para dizer maior verdade, que é na página 350, que também é lindíssimo. Aí tem uma parte aqui na 355, que eu acho, vou ler um pedacinho bem rápido, que ele diz o seguinte: de que jeito eu podia amar um homem, meu de natureza igual, macho em suas roupas e suas armas, espalhado rústico em suas ações? Me franzi. Ele tinha culpa? Eu tinha culpa? Eu era o chefe. O sertão não tem janelas nem portas. E a regra é assim: ou o senhor bendito governa o sertão, ou o sertão maldito vos governa. Então, assim, acho que é uma passagem muito forte essa também, que traz esse sertão como metáfora do desejo. Essa foi minha leitura, né? Claro que tem milhares de leituras e a gente está aqui justamente para cada um poder trazer a sua subjetividade, as suas impressões, mas eu fiquei tão mexida assim com dessa vez, né, nessa releitura. O que não tem portas nem janelas, né? Então a gente vai entrando nesse labirinto do sertão, e ao mesmo tempo como se a gente não tivesse muito como evitar, né? A gente está ali aprisionado nesse lugar que não tem janelas nem portas. E aí eu fiquei pensando, né? O que nos aprisiona? O desejo também pode nos aprisionar, né? Mas ao mesmo tempo que aprisiona, ele movimenta para que a gente continue vivendo, né? Para que a gente busque ainda um sentido para viver. Então, mais uma vez, esse desejo como um enigma, como algo indecifrável, né? E aí eu fiquei pensando mais, né, nessa imagem do Odiadorim. E já estou quase finalizando, na página 361, achei interessante também, porque ele volta a usar o nonada aqui, que é a primeira palavra do livro, só que aqui o nonada está separado. Ele diz: no nada disso não pensei. Né? Então, mais uma vez, né, esse nonada que é onde tem tudo, esses
opostos que se completam, como Deus e o diabo, a vida e a morte, e achei bem interessante de trazer essa... Onde está, Carla, esse nonada? É na página 361. Sim, mas qual parágrafo? No segundo parágrafo, quando ele começa, Senhor crê sem estar esperando, tal que disse, ainda hoje eu mesmo disse para mim, eu peço espantos. E aí tem algumas frases depois, no finalzinho desse parágrafo ele escreve, né? No nada disto não pensei. Certo, Como é que achei. pudesse? A invenção minha era uma, os minutos todos tivessem um relógio. Então, acho que me faz muito pensar essa primeira palavra que ele começa aqui, para mim, esse capítulo inicial do livro, é muito forte. Parece que o livro inteiro está ali, nesse primeiro parágrafo do livro, que ele começa com nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de brigas de homem não, Deus esteja, né? Que é a primeira frase do livro. Então, ele já começa invocando o leitor nessa guerra, né? No meio desse tiroteio. E aqui a gente está num outro tipo de nonada, né? A gente já está aqui transpassando o liso do sussurrão. E uma parte também que eu não tinha me atentado antes, que eu fiquei também pensando, é que na página 366, até então, nas minhas leituras anteriores, eu tinha a impressão que o Diadorim ele não estava aberto para esse amor em relação ao Riobaldo, né? Que ele estava simplesmente movido pela vingança para, enfim, honrar, né, o nome do pai, a questão do, enfim, do pai. Até agora, num curso com o Wisnik, que está sendo bem interessante na leitura do Grande Sertão, ele fala, né, um pouco, fiquei pensando um pouco nessa analogia do pai com a terceira margem do rio, a figura do pai presente aqui no Grande Sertão, na figura do Joca Ramiro, né, para o Diadorim. Mas aí, dessa vez, eu já estou pensando diferente, né, que é nessa página 366, que é quando o Diadorim diz para ele, né, que aqui, bem no comecinho da página, ele fala: Riobaldo, o cumprir de nossa vingança vem perto. Daí, quando tudo estiver repago e refeito, um segredo, uma coisa, vou contar a você. Então, parece, né, eu fiquei com a impressão de que, finalizando essa vingança, ele conseguiria finalmente se entregar a esse amor que ele sente pelo Riobaldo, né, eles viverem esse amor. E fiquei muito emocionada, assim, puxa, como é que eu não via isso nas leituras anteriores, né? E aí, só para finalizar, vem esse personagem do Tresiziano, que é quando a gente vai finalizar aqui essa oitava parte, que, novamente, né, o Riobaldo está ali se questionando sobre esse amor que ele sente pelo Diadorim, e ele vê o demo, né, nesse jagunço e mata. Então, algo que precisa personificar o demo, que não está nele, né? Algo que está fora. Eu acho que essa tentativa insistente do Riobaldo de tentar se livrar, né, desse desejo, de tirar esse demo do corpo dele, né? E que nos habita, né? Que nos movimenta, que a gente está aqui acompanhando a saga do Riobaldo, né? Também por conta disso. Né? Mas achei bem interessante a gente finalizar com essa história, que ele diz, né, depois ele vê o demo nele e mata. Só que várias vezes ele fica se perguntando, então o demo era eu mesmo? Né? E a gente para um pouco, né, por aí, nesse momento em que eles começam depois, né, uma nova guerra, começa um novo tiroteio, mas queria compartilhar essas reflexões com vocês, né, dessa questão do amor, da presença do amor, dessa ambiguidade, do desejo que aprisiona e ao mesmo tempo liberta, o quanto Guimarães Rosa ele traz isso de uma maneira magnífica e como uma obra de arte esse livro, né, de a gente pensar o quanto tem do humano aqui, né, o quanto tem de nós mesmos, né, nessa travessia do Riobaldo.
Então, vou passar a fala para o nosso querido, nosso poeta Odilon, não sei se ele já está aqui na sala. Deixa eu ver se ele está aqui com a Tô gente. aqui, eu fico te ouvindo de câmera, com a câmera desligada. Bem-vindo, Odilon, que bom que você conseguiu vir. Passo então para você. Muito feliz de ter você aqui com a gente. Boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite Carlinho, Cláudia. Vai dando um friozinho na barriga, né? Acabar o livro, chegar no fim da travessia, assim. E vocês duas falaram coisas tão bonitas, a Cláudia e a Carla. A gente vai se envolvendo, né? Vai ficando íntimo desse universo e começa a sentir esses personagens como parentes, como amigos, sei lá, como alguém muito da nossa intimidade. A Carla falou de trechos muito significativos, né? Eu vou ler um do começo, do qual a Carla falou já, que é da mulher que está para ter um filho, pedem ajuda, o Riobaldo vai lá e vê a situação da mulher, né? E ele diz: da mulher que me chamaram, ela não estava conseguindo botar seu filho no mundo. E era noite de luar. Essa mulher assistindo num pobre rancho. Nem rancho, só um papiri à toa. Eu fui. Abri, destapei a porta, que era simples, encostada, pois que tinha porta. Eu só não lembro se era um cor de boi ou um tranço de buriti. Entrei no olho da casa. Lua me esperou lá fora. Mulher tão precisada, pobre, que não teria o com quê para uma caixa de fósforo. E ali era um povoado só de papudos e pernósticos. A mulher me viu, da esteira em que se estava jazendo, no pouco chão, olhos dela alumiar de pavores. Eu tirei da algibeira uma cédula de dinheiro e falei: toma, filha de Cristo, senhora dona, compra um agasalho para esse que vai nascer, de findido e são, e que deve de se chamar Riobaldo. Eu digo ao senhor, e foi menino nascendo. Com as lágrimas nos olhos, aquela mulher rebeijou minha mão. Alto eu disse, não me despedi: minha senhora dona, um menino nasceu. O mundo tornou a começar. E saí para as luas. E vou pular agora lá para o finalzinho, que é aquele episódio do Tressisiano. Quem o homem era, eu já sabia. Ele se chamava Tressisiano, o bruto. Para falar com ele, só a cajado. Eu sabia. Bem que desconfiei do demo. Ali, esse Tressisiano era fraco de paciência. Ou será que estivesse curtindo mais sede do que os outros, segundo esse tremor das ventas, e pegou a malucar? Diziam que ele criava dor de cabeça e padecia de erupções e dartros. Estava falando contra comigo, reclamando. Gritou uma ofensa. Homem zuretado, esbraseia o zóio. Eu, senhor de minhas inteligências, como fica dito, eu estava podendo refletir, em passo de jumento. Senhor, deixa o padre oferecer missa, falei para mim mesmo. Eu queria tolerar. Primeiro, porque o demo não era homem para mandar em mim e me pôr em raiva. Aí era só eu forçar a calma. Penteador. Depois
com palavras de energia boa, eu acautelava, evitando a girimbamba, e daí repreendia esse trefisiano revoltoso, próprio por autoridade minha, mas sem pau nem pedra. Que dessa, chefe, eu, o ó, não me pilhava. Mas, quem diga, faz, mas não estipula. O que houve, que se deu, que vi, com a sede sofrida, incha, padece nas vistas, chega a ficar cega. Mas vi, foi num átimo. Como que por distraído, num dividir de minuto, a gente perde o tino por 10 anos. Vi. Ele, o chapéu que não quebrava bem, o punhal que sobressaía muito na cintura, o monho, o mudar das caras. Ele era o demo de mim diante. O demo fez uma careta que sei que brilhava. Era o demo, por escarnir própria pessoa. E ele endireitou, pontudo, para sobre mim. Jogou o cavalo. O demo, em mim, danou-se. Como vinha terrível naquele agredimento de boi bravo, levantei nos estribos. Esse luziu a faca, afiasse e urrou de ódio de enfiar e cravasse, debruçando para diante todo, tirou uma estocada, ferrei com ele. A ponta daquela pegou por um mau movimento nas coisas e trens que eu tinha na cintura e a tiracolo, se prendeu ali. Um mero. As asas que eu, com a minha quissé, a lambe leal, pageuzeira, em mão dura, peguei por baixo o outro, cortei, recortei desde o princípio da nuca, ferro, ringiu, rodeando em osso, deu um assovião esguichado no se lesar o cano do arco. E mijou alto o sangue dele. Cortei por cima do Adão. Ele, outro, caiu do cavalo, já veio antes do chão, com os olhos duros, apagados. Morreu, maldito! Morreu com a goela roncando na garganta. E o que olhei? Sangue na minha faca, bonito brilho, feito um verniz veludo. E ele estava rente aos espinhos de um mandacaru quadrado, conforme tinha sido. Mas ninguém não vê o demônio morto. O defunto que estava ali era mesmo do Trefisiano. A morte dele deu certo. E era, segundo tinha de ser, e tinha de ser. Portanto, que o demo não existe. As tramóias, armadilhas, nem nunca mais daí por diante eu queria pensar nele. Nem no pobre do Trefisiano, que estava ali, degolado, que eu tinha um frio profundíssimo, me tremeu. Sofri os pavores disso, da mão da gente ser capaz de ato, sem o pensamento ter tempo. Eu vou até repetir esse final, porque eu li essa história inteira só por causa dessa frase final. Eu sofri os pavores disso, da mão da gente ser capaz de ato, sem o pensamento ter tempo. Por hoje eram esses dois trechos. São esses dois trechos que eu preparei. Odilon, que maravilhoso, que maravilhoso.
até sem palavras, me fez pensar numa música do Chico, acho que era o Fado Tropical, né, que ele fala da distância entre intenção e gesto, né, esse final que você lê, eu não lembro exatamente o trecho da música, mas Rui Guerra, é o Rui Guerra, era guerra. ele declama no Fado Tropical que ele fala: trago as mãos distantes do meu peito, é que a distância entre intenção e gesto. É lindo, né? Porque é impressionante ele se desvencilha. Quem sou eu? Quem foi esse? Né? O que aconteceu? Ele passa mal com o processo, o tempo todo ele está nessa guerra interior. Isso, todos nós. A gente está sempre evitando de entrar no escuro, né? Evitando de se deparar com o nosso crespo interior, de dentro de nós. É impressionante. E é tão lindo, ao mesmo tempo, porque isso nos movimenta de alguma forma. É lindo. É lindo te ouvir também, Odilon, que presente, que maravilha você estar aqui com a gente. Não sei se você vai conseguir estar nos próximos, mas não, eu tenho que conseguir, pelo amor de Deus, a morte de Diadorim, pelo amor de Deus. Odilon, você tem que estar com a gente, você veio até aqui, você vai até o fim agora, eu vou te pegar aí. Brincadeira, é muito importante, não tem como a gente atravessar, finalizar, sem estar com você, né? Eu espero poder. Quando a Cláudia e a Carla me chamaram, eu tinha falado para elas que eu não podia participar dessa travessia né, aqui com a gente, com vocês, porque eu tinha um projeto que começaria dali a 5 meses. Esse projeto foi adiado em mais de 1 ano, por causa da pandemia. E aí agora chegou a hora de começar, né? E deu para eu ir até agora, deu para ir quase até o final. Mas eu tenho esperança de que vai dar tudo certo, de que a gente vai conseguir chegar lá. Pelo menos mês que vem, eu ainda acho que vai dar tudo certo. Junho é que é o mês que eu estou com medo, mas eu estou na esperança, porque o último encontro, que é a morte de Diadorim, pelo amor de Deus, não fala comigo que eu não vou poder estar com você, senão eu já fico triste de antemão. Não, você vai conseguir sim, Odilon. É uma delícia estar sim. com você. Você é muito Não, especial para nós. Obrigada pela presença, querida. Muito gostoso. Imagina. Não tem como desassociar agora o Guimarães da tua voz e do teu olhar também, né? Porque não é só a voz que a gente traz. A gente vê esse menino aí, a gente vê esse rio que mora dentro de você, energia, toda essa tua sensibilidade. E é tão bom te olhar, tão bom te ouvir, Odilon. É um presente tão grande que eu nem sei o que te falar. Obrigada pelo teu Cláudio. presente. É muito bom estar aqui com Você você. é sempre tão delicada e Ah, sensível e generosa. Você e a Carlinha. querido. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, eu não vou poder ficar até o fim hoje, Não tem que... problema, Odilon. Só mas essa fala. eu vim só trazer um pouco da minha contribuição e deixar um beijo para vocês e bom trabalho aí. Um beijo grande para você, beijo. Odilon. Um beijão. Do nosso Riobaldo. Obrigado, viu? Um Beijo, beijão. querido. Obrigada, Odilon. Eu que Obrigada. agradeço. Um beijo. Beijo, Tchau, tchau. beijo. Beijo. Renata, bem-vinda, boa noite. A palavra é sua agora, bem. Pode falar. Obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer ao Odilon. Eu só tive coragem de falar hoje, me manifestar, porque eu precisava muito agradecer. Nossa, que maravilha, que presente. Muito obrigada. Essa travessia foi espetacular com a sua presença. E, enfim, a Carla, acho que lembra um pouquinho de mim, que eu estou ali atrás dela, sempre na Casa Frida. Geralmente, eu estou sempre ali ouvindo, não falo muito, fico meio nervosa, mas vou aqui me manifestar. Realmente, essa travessia é uma coisa, esse livro eu não tinha ainda lido, e ter adentrado aqui nesse sertão com vocês foi sensacional. Queria agradecer muito a Carla, a Cláudia, as falas de vocês e esse grupo. Então, assim, eu entrei mais para me manifestar e para falar quanto denso é. Eu estou no percurso da psicanálise também, então, assim, muitos trechos, curiosamente, são os que estão traçados por mim também, que a Carla trouxe. E no meu processo de análise pessoal, então, assim, está muito forte e eu tenho certeza que é porque eu também estou aqui
nessa travessia com vocês. Então, era um agradecimento. Renata, eu que agradeço, que bom ouvir sua voz aqui. Odilon, você quer falar? Você quer... Não, só agradecer a Renata antes de eu ir, porque ela Já que bom falou. que eu que bom que eu ainda te ouvi. Obrigado, obrigado. Eu vi aqui no chat também um monte de mensagem carinhosa, muito obrigado. Gente, boa noite. Desculpa te interromper, Carlinha. Imagina, obrigada, Odilon, querida. Até o próximo mês, então. Até lá. Odilon, nem que seja um pouquinho, um pedacinho, tá bom? Essa tua Não, vai dar. Vou ouvir. Isso não, mesmo. Vai dar certo. Obrigada. Beijo, querida. Um beijo, Obrigada beijo pelo carinho e grande. pela presença. Um beijo. Mas só voltando aqui um pouco na fala da Renata, né? É tão bom escutar esses relatos, assim, do quanto também, conforme a gente vai caminhando aqui na leitura do livro, a gente também vai começando a ter voz, né? Começa a compartilhar, tá junto. E eu lembro que, acho que até uma das primeiras experiências, assim, te escutando, foi quando o Riobaldo pede a voz no julgamento, né? E realmente é um livro, né, só pegando um pouco a sua fala, né, do quanto ele movimenta questões, né? Ele fala sobre o intimismo, sobre sentimentos, sobre, né, essa complexidade que é o humano. Então, sem dúvida, né, é um livro mesmo que acho que estar num grupo facilita da gente conseguir fazer essa travessia, né? Então, Renata, muito bom, que bom que está aqui com a gente na Casa Frida, aqui na Ciranda, com a confraria também. Você é muito especial para nós, viu? Muito bom te ouvir. Agora vou passar para a Leila, nossa querida Leila. Oi, tudo bem? Saudades de vocês, agradecer muito sempre estar aqui, é um privilégio enorme. E assim, meio angustiada da gente estar chegando no fim, né? Eu falei, o quê? Só mais 2 encontros, né? O que vai acontecer agora? Precisamos arrumar outra travessia aí pela frente, né? E, enfim, muito denso também esse trecho que nós lemos, né? Mas exatamente, né, ao me ver chegando, né, aqui ao final do trabalho, 2 encontros, né, só pela frente, eu procurei fazer um rabiscão a respeito do Diadorim que eu queria mesmo fazer. E acho que é uma coisa que não dá para ficar muito lá para o fim, onde as coisas se precipitam, né? Então, eu fiz um rascunhão e coloquei, né, o seguinte, que eu queria mesmo comentar sobre o Diadorim, e digo assim, no masculino, porque é como eu percebo a sua identidade sexual, muito mais deslocada para o polo masculino do que para o feminino. E interessante que o Riobaldo, durante todo o tempo, não põe em questão, em nenhum momento, a identidade sexual do Diadorim. Ele se aproxima tanto, né, a partir do desejo, mas em nenhum momento ele vislumbra a possibilidade de estar ali, do ponto de vista biológico, uma mulher. Ao contrário, ele se amargura com o que ele considera, né, o seu amor e a sua atração pelo amigo, algo errado, algo que não devia ser. O tempo inteiro ele está mencionando, né, a inadequação desse desejo. O Riobaldo, em nenhum momento, também põe em questão o amor e também aí a lealdade que Diadorim lhe dedica, né? Ele pode até ficar meio melindrado em algumas situações, mas depois vem uma afirmação do que ele percebe como o amor e dedicação do Diadorim por ele e a lealdade, né? Que é um valor muito importante. E o interessante é que entre ambos, né, há uma interdição ferrada, né, porque ela se dá
tal qual um abismo intransponível, porque com toda essa paixão, eles têm vários momentos de intimidade, de solidão, de afastamento do bando, mas nenhum dos dois ousa, né, tocar ou ter uma aproximação que coloque em risco, não é, exatamente esta barreira. Então, eu queria dizer também, o Riobaldo, né? Então, aí a questão do desejo, como se dá em um e outro, né? O Riobaldo está sempre em conflito com o seu desejo, né? O desejo dele nunca é claro, ele se vê ora levado, ora ele atribui determinadas razões, né? Mas ele admira em Diadorim virtudes tipicamente masculinas. Exemplo, né? Aqui num trechinho que eu separei. Ele está se referindo ao fato de, em breve, eles estarem indo à cata do Hermógenes. Ele diz, Riobaldo, ele acinzentou a cara, tremeu aos pingos no centrozinho dos olhos. Revi que era o Reinaldo, que guerreava delicado e terrível nas batalhas. Diadorim, semelhante, isso não sei o que quer dizer, Maninel, mas diabrável, sempre assim. Como eu estava agora contente de ver. Como é que era? O único homem que a coragem dele nunca piscava e que, por isso, foi o único cuja toda coragem, às vezes, eu invejei. Aquilo era de chumbo e ferro. Era como ele viu o Diadorim, um homem com virtudes masculinas que ele não possuía, né? E não possuía mesmo, a gente está o tempo inteiro falando, ele está sempre, né, duvidando, tudo bem, ele vai se fazendo, ele vai se construindo, mas esse eixo, né, não aparece. Bom, eu coloquei que não há dados da história do Diadorim, do porquê, né, ele estaria, tendo nascido mulher, está lá no meio dos jagunços e tendo sido criado como homem. A mãe morreu, ou sei lá, o pai tirou, né, a filha da mãe, não se sabe. Mas aí ficam alguns enigmas, né? Algumas indagações. Como teria sido possível, né, para Joca Ramiro criar, num bando de jagunços, né, uma menina e ocultando seus traços sexuais, né? Então, pensei em coisas corriqueiras, né? Como seria quando aparecesse, ainda que fosse possível em tenra idade, como seria possível quando aparecessem os traços secundários, né? Seios, quadris, menstruação, para tomar banho escondido, né? Sempre desse bando de jagunços, né? E a barba, né? Jagunço sem barba, né? Enfim, Diadorim era um jagunço sem barba. E como Diadorim, sendo mulher, pôde não se sentir atraída pelos companheiros em nenhum momento, mas há na história a referência a uma pessoa, né? Tem alguém lá no início por quem Diadorim se sente muito atraído, inclusive o Riobaldo tem ciúmes, né? Eu não me lembro o nome agora. Minha hipótese é que toda a referência a essa sexualidade feminina, por segurança, foi tão, mas tão reprimida que o Diadorim também se sentia um homem. Eu não acho que o Diadorim se sentisse uma mulher, acho que ele era muito à vontade dentro da sua performance masculina.
a não ser nas situações nas quais ele se apaixona, né? A referência a essa turbulência quando ele conhece essa pessoa e com o Reobaldo, mas mesmo assim, né, ele se entristece pelos amores do Reobaldo, pelas outras mulheres, mas talvez por ele nunca poder ser aquelas mulheres no seu pleno exercício, né, com suas prendas, seus babados, né, enfim, todo o seu aparato feminino. Eu diria que também Diadorim corresponde, né, nitidamente ao desejo do pai, Joca Ramiro, por ter um filho homem. Essa é a minha hipótese, né? Então, quando Joca Ramiro é assassinado, apesar da dor e do ódio e do desejo de vingança que Diadorim sente, isso representa também para ele uma libertação. Por fim, ele pode se libertar dessa carga. E ele realmente fala exatamente um trecho, né? Acho que a Carla que fala, alguém menciona esse trecho, né? Ele fala, Reobaldo, a Carla que fala, Reobaldo, né? Depois que a gente terminar, né, essa tarefa, né, essa empreitada, eu tenho algo para te contar. Ele vai poder se revelar para o que der e vier. A gente não sabe exatamente como também o Reobaldo se comportaria ao saber que Diadorim é mulher e não homem, é biologicamente mulher. A gente acha que, final feliz, os dois podem viver uma vida a dois, mas a gente não sabe. Diadorim é apaixonado por um homem, e nisso tem todo um encanto também, né? Ele fala dessa revelação, né? E também pensei, né, nessa questão do desejo, né? O Reobaldo, como a gente o tempo inteiro está atento, ele nunca assume o seu desejo, ele titubeia o tempo inteiro. E, a partir do momento onde ele começa a assumir coisas de maior gravidade, né, que é essa chefia, que tem um peso enorme, ele tem que delegar parte disso a uma entidade. E o próprio Diadorim diz para ele, Reobaldo, não é o Demo, tome tento, é você que não está conseguindo, você que está usando, está encontrando subterfúgios para ser perverso, para você fazer besteiras, né? Mas o tempo inteiro ele está delegando, né, parte dessa agressividade e perversidade para a entidade maligna, para o demo, que é um pouco a situação ali, é terrível aquela situação da cachorrinha, do cavalo e do cara, né, que eles encontram pelo meio do caminho. Tem uma referência, né, de que Mário de Andrade disse para o Guimarães Rosa que ele era apaixonado pelo romance, porém, ele não deveria ter tornado Diadorim mulher, né? Deveria ter deixado Diadorim até o fim como homem, né? Então, eu diria, Riobaldo é esse personagem shakespeariano, né? Onde o desejo está é Hamlet, né? O desejo nunca é assumido como tal. E já Diadorim é aquele para quem o desejo não treme, não vacila, né? Ele vai até o fim e banca suas circunstâncias, né? Então, é isso que eu queria falar. Se sobrar mais tempo, depois eu comento mais alguma coisa sobre esse trecho, mas eu
estava querendo já há um tempo falar um pouco mais sobre como eu vejo o Diadorim, né? Que acho que é um personagem, para mim, muito complexo, né? E dá todo o eixo, né? À história. Beijo para vocês. Leila, que tratado, que leitura incrível, assim, que você traz, porque justamente, né, como que uma menina, né, porque não aparece muita mãe, será que tinha uma mãe nessa história, né? Aparece a figura do Joca Ramiro e essa forma também dela seguir como jagunço, homem, enfim, que não precisa ser... É um segredo que a gente revela, porque tem muito mais a ser revelado além disso, que acho que é o aspecto que você traz, né? Como uma proteção, e também ela correspondendo a esse desejo do pai, né? Desse filho homem. E uma outra coisa que eu fiquei pensando, te ouvindo também, aí é uma leitura mais pessoal minha, né? A gente está aqui justamente para compartilhar. Ao mesmo tempo, eu fico me perguntando se, de fato, o que era, né? Que figura é essa do Diadorim? Se era um ser trans, né? Acho que é um tema que a gente está, né, pensando tanto hoje, tão interessante da gente pensar a diversidade, mas tem uma questão sobre a mulher, né? Até puxando um pouco para a psicanálise, que é a mulher também representando esse grande enigma, né? O que é uma mulher, afinal, né? Que era uma pergunta que o Freud nunca soube responder. E aí eu acho que, nesse sentido, ela também vai em direção à Capitu, né? Do Machado de Assis, que tinha esse... Bom, então, ela traiu ou não Bentinho, né? Como assim? O que ela fez? Tinha um mistério ali que você não consegue desvendar, né? E o Diadorim, pensando... essa mulher-homem, talvez ela até se tornasse mais mulher sendo um homem, porque é uma mulher não acessível, ela está ali, na verdade, né, com esse semblante de um homem, né, e tem algo de um enigma mesmo, que essa questão da mulher, do feminino, né, que, claro, que são temas diferentes, principalmente para a psicanálise, mas o que é uma mulher? Até uma pergunta que a gente não sabe responder, né? Pensando até na nossa anatomia, né? Da diferença entre os corpos, né? Que isso é algo que, por mais que tenha uma questão da sexualidade e diversas opções da diversidade, que é algo fantástico da gente pensar nessa multiplicidade de formas, mas tem algo anterior a isso, que é a nossa anatomia, nosso corpo, né? Como é que o corpo se coloca, né? Então, fui pensando um pouco nisso, te ouvindo, e aí peguei mais um gancho na sua fala, escutando também o Wisnik essa semana, ele fala um pouco desse caráter do Grande Sertão, ele divide essa primeira parte do livro, até a metade do livro, ele vai um pouco pelos caminhos do Shakespeare, Hamlet, né? E aí, na segunda parte, ele traz o Fausto, que é essa questão, né? De demônio. Isso. Então, assim, muito interessante o que você traz. Depois a gente passa de novo a palavra para você. Mas que riqueza de detalhes, que profundidade, que mergulho que você está fazendo no sertão. Sim, é fantástico, né? Puxa vida, né? Um privilégio a gente poder estar aqui. Muito bom. Lembrando também que a Capitu, do Machado de Assis, e o Diadorim são duas figuras femininas da literatura brasileira muito fortes também, né? São enigmas também, né? As pessoas discutem muito. E acho que o Diadorim, essa coisa ele tinha que se inserir naquilo. Ele tinha que, a necessidade de pertencimento que ele tinha, né? De estar ali, né? de estar com esse pai, dessa ausência da mãe, e de estar no meio, e aquela desenvoltura desde menino. Autonomia, né? Ele tem toda uma autonomia. Total. Quando ele encontra pela primeira vez o Riobaldo, ele se desvencilha de qualquer ele já era situação, o que né? ele já era o homem que ele é, né? O homem, já era um homem. Sim. Ele era o cara que brigava na faca. Sabia se defender, sabia encarar
E sabia não encarar desafio. E não deixava ninguém entrar na vida pessoal dele. Sim. Ele fechava, ele era a personificação do jagunço. E era o filho, né? Porque os jagunços, eles são um patriarcado, né, do sertão, né? São os urutus brancos, enfim, são os meus filhos, né? Os filhos, eles se referiam aos jagunços como filhos, né? E interessante também essa que é os outro-humanos lá, que o Zé Bebê... os Catrumanos. Que eles viram para dizer, acabou o sentido, a gente está indo embora, porque não tem mais sentido, a gente não lembra mais por que a gente está aqui, não tem mais sentido, nós estamos indo embora. Olha só, né? Porque eles vão seguindo um processo e, de repente, assim, por que a gente está aqui? Por que vocês foram seguir o Zé Bebelo? Essa coisa da duplicidade, né? O significado desse processo. E uma outra situação importante em relação à homossexualidade, se a gente for ler de forma muito profunda A Hora e a Vez de Augusto Matraga, existia uma atração absurda entre o Matraga e o Joãozinho Bem-Bem. Literalmente, a gente lê aquilo e é um gingado, de uma beleza, de uma sensualidade, né? Quando é importante porque esse conto das primeiras histórias ele foi escrito 10 anos antes do Grande Sertão e é uma síntese do Grande Sertão, né? Que é essa coisa da mandioca brava virar mandioca mansa, que é o caso do Nho Augusto, né? Sim. Lá que vai nas profundezas do inferno, que cai no meio do mundo, né? No coração do Brasil, e é criado por 2 pretos ali, linda. Aí é lindo aquilo, nossa, é maravilhoso. E ele se ressignifica ali, até se encontrar com o Joãozinho Bem-Bem. Existe ali uma atração absurda, um erotismo naquela relação muito forte. Não dá para falar, tem. É que isso é agora, que as pessoas estão trazendo isso à baila agora. Né? Como a mesma história da Capitu e o Bentinho, também da sexualidade do Bentinho, é uma coisa que começou a se discutir agora, não se discutia antes. E o Machado de Assis era de uma ironia absurda nesse sentido também, né? Deixava as coisas nas entrelinhas. Mas, enfim, é um personagem maravilhoso, nossa, maravilhoso. Cheio de coragem, cheio e sabia exatamente para onde ele estava indo. Da cachorrinha, a cena da cachorrinha. Meu Deus, aquela cena. Ele desata o nó e ela sabe para onde ela vai. Né? Ela vai com dono, quer dizer, e ela pressente a morte. Que coisa impressionante. E essa duplicidade do Riobaldi está o tempo todo tendo que o poder mexe com ele. Realmente ali. É importante isso, porque ele fica numa duplicidade que não existia antes dele ser chefe. Ele tem dúvida em relação ao caminho que ele está seguindo. Eu vou matar, o próximo eu vou matar, eu preciso provar a minha virilidade. Coisa que o Diadorim não precisava provar. Dele. Eu queria só fazer uma consideração bem rápida em cima da sua fala, Cláudia. Cláudia, está aí? Cadê você? Tá aqui. Estou aqui. Porque tem também nessa passagem do menino, quando eles estão fazendo essa travessia do rio, o Diadorim ali, ele consegue usar a feminilidade, né? Ele atrai esse nego que vai atacar, né, de uma forma extremamente erótica, né? Quando ela chama ele, então vem, né? Quando eles vão se atacar... Vem cá, meu nego, né? Mas ali, eu acho... Ali não era o feminino. Ali eram os 2 meninos ali que ele queria... que o cara queria fazer parte. Eu não acho que ele atrai de uma forma feminina naquela passagem. Tem a passagem que com gestos de mulheres, com gestos de mulher, ele escreve, né? Com voz de mulher, jeito de mulher, ele define o movimento do menino ali como uma mulher. Mas aí era um menino-menina também. Então, essa transexualidade dele é uma coisa muito importante. E é uma coisa que a gente pode discutir, começar a passar a discutir, e está sendo discutido agora, a partir de agora. E eu acho que o Guimarães tem, inclusive o próprio Caetano fala que o Guimarães devia ter deixado o Diadorim homem até o fim, né? Esse tratado que existe.
porque o amor não tem nada, não tem identidade, né? Não tem gênero, não tem nada. O amor é o amor, né? E era isso que estava destruindo o Riobaldo, né? Como ele poderia ter se apaixonado por um homem? Enfim, isso. Como dá vontade de falar, né? Vou passar para Aldir. Aldir. Senão a gente vai ficar aqui. Boa noite. Boa noite, Aldir, bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada pela presença. Eu vou falar algumas coisas rapidamente, mas, em primeiro lugar, eu estou pegando a canoa, aí já quase chegando na outra margem, isso porque eu encontrei essa ciranda literária, a Confraria das Lagartixas, ainda essa semana. Né? Eu não posso falar de mim mesmo, mas eu vou falar algumas coisas sobre a própria obra que nós estamos lendo, né? Mas eu tenho assim, eu espero que tenha algum lugarzinho para mim na canoa, e se tiver e eu for aceito, eu gostaria muito de terminar essa travessia com vocês. Né? Então, por um acaso, eu vi um dos episódios no YouTube, então achei muito interessante, gostei muito das discussões, das contribuições de todas vocês, não é? Então, falei, aí eu entrei no site e vi que ainda estava rolando, né? E que hoje seria o episódio 8º. E aqui estou eu, né? Então, por que eu tenho interesse na obra? Bom, a primeira tentativa que eu fiz de ler, de fazer a travessia, foi através dessa edição do Círculo do Livro, de 84. Eu estava no colégio, estudava em São Paulo, naquela época, na cidade de São Paulo, né? Porque agora eu sou sertanejo, eu sou do sertão de São Paulo, ok? Bom, então, mas eu não concluí naquela época, por uma série de razões, que não vem ao caso falar agora, mas eu não consegui ler o livro. Mas eu fiquei contente porque eu vi algumas marquinhas aqui, né, nesse livro, que eu marcaria novamente, né? E que acabou não sendo em vão essa primeira tentativa. Aí depois no ano passado eu li o livro nessa edição, né, que vocês estão utilizando, né? E aí então eu fiquei maravilhado. Quando eu concluí a travessia, foi assim um deslumbramento muito grande. Eu fiquei fascinado pela obra, com tudo que se extrai, que se pode ter ler de diversas formas, em diversas camadas, né? Fiquei absolutamente encantado, né? E hoje ainda, melhor dizendo, no início da semana, eu estava assistindo uma aula de cultura indígena com Daniel Mucuruncu, né? E ele estava falando algo, né, que depois eu associei com a própria obra. De que forma? Né? Porque na nossa cultura nós temos assim um culto à juventude, na verdade, não sei se vocês concordam. A nossa cultura supervaloriza a juventude. Então e na cultura indígena não é assim, né? Todo velho na cultura, melhor dizendo, perdão, todo jovem quer ser um velho, porque o velho é supervalorizado na cultura. Então toda aquela bagagem de conhecimento do velho, do idoso, é supervalorizada, né? Bom, não estou falando em causa própria, não, porque eu já estou com barbinha branca e tudo mais, né? Mas, voltando para a obra do Grande Sertão Veredas, eu me dei conta que o Guimarães Rosa ele deu voz a um velho, né? Então, o Reobaldo, um idoso, ele está contando essa narrativa fascinante, mas é um idoso. Então, o Guimarães deu voz a um idoso, e coisa que nós mesmos muitas vezes não fazemos, ou por vários motivos, ou principalmente por preconceito, não é? Então, é uma coisa de se pensar, penso eu, né? Essa visão aí de que, além do mais, além de todas as interpretações possíveis, além de toda a riqueza da obra, o Guimarães deu voz a um idoso, né? E também, aproveitando a fala da Carla, né? Agora eu perdi aqui a página, né, falando, mas deixa eu ver se eu encontro. Mas é aquela questão do governo, né?
Então, ou a gente governa esse sertão, ou o sertão nos governa. É essa a ideia, não é mesmo? E é dito na obra que o sertão está dentro de nós mesmos, né? Então, aí cabe uma série de reflexões importantes. Então, o que tem no sertão que pode nos dominar? Pode ser as nossas emoções, pode ser o nosso ego, ou pode ser até mesmo a nossa própria mente, né? Então, eu tenho uma mente, tenho um cérebro. Eu tenho que utilizar esse cérebro, essa mente. E se eu não governar essa mente, ela vai me governar, né? Então, era basicamente isso que eu gostaria de dizer. E se vocês me derem mais algum tempo, depois eu posso me apresentar, porque também não seria muito educado deixar de me apresentar, ok? Mas, por enquanto, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela oportunidade. E quero seguir aí na travessia com vocês, ok? Muito obrigado. Aldir, bem-vindo. Que bom que você conseguiu trazer essa canoa, entrar aqui com a gente na travessia. Você é muito bem-vindo, que continue com a gente até o último encontro. Está aberto, claro. Por favor, a gente gostaria assim que você se apresentasse, né? Mas só pegando um pouco o gancho nesse seu comentário sobre o que governa o quê, né? Acho que tem algo do sertão nessa metáfora, mais da minha leitura, né? Que vai ter sempre um lado nosso que não é governável, né? Que é um pouco o que vai direcionando a gente nas nossas escolhas, falar, puxa, mas como é que eu fui chegar aqui, né? Que eu acho que é um pouco essa pergunta que o Reobaldo se faz, né? Por que será que eu estou seguindo essa vida? Que história é essa de eu ser chefe agora de jagunço? Né? E ele fica, ao mesmo tempo, ele está muito identificado com esse papel, mas ao mesmo tempo ele fala, eu queria mais era estar viajando, ele tenta convencer o Diadorim embora com ele, mas assim, é muito interessante de pensar, né, o quanto a gente tenta às vezes controlar, né, ter esse certo controle de algo que não tem como a gente ter, né, principalmente no campo do desejo, dos sonhos, né, das idealizações, mas tem uma parte que a gente consegue, né, e que não é pouco. É uma parte, né? Carla, se você me permite, né? Então essa é um pouco também da ideia dos estoicos, né? Aquela metáfora lá do cão amarrado numa carroça, né? Quer dizer, nós temos, e agora, só que a neurociência está descobrindo que até o próprio livre-arbítrio está sendo caindo por terra a noção de livre-arbítrio, né? Porque o controle que a gente tem pode ser menor do que a gente imagina, né? De fato, né? Mas eu não sou da área, na verdade, né? Eu sou da área jurídica, né? Mas de alguma forma a gente precisa utilizar bem a ferramenta que a gente tem, né? Agora, se não cai bem em relação ao cérebro, né? Não é especificamente em relação ao cérebro, mas especificamente em relação ao ego, né? Esse sim que merece ser governado e que talvez a gente possa ter talvez um poder de veto nele, né? Porque na verdade o que nos ocorre na mente, ela é muito mais espontânea e está muito, ou seja, a gente pode só observar o que vai acontecendo, não é mesmo? As ideias vão ocorrendo a cada momento, né? Então parece que o controle é pequeno, não seria isso? E claro, acho que você está trazendo também, Aldir, assim, o Grande Sertão é um livro que é estudado em algumas faculdades de direito, né? De pensar o julgamento do Zé Bebelo, por exemplo, né? A criação das leis. Tem uma parte que a gente governa, que é a nossa capacidade de reflexão, né? Antes de agir, a gente tem um tempo, uma reflexão, né? Que acho que é um pouco do que você está dizendo. Essa parte a gente consegue sim controlar, parar, respirar, pensar, né? Que eu acho que aí tem toda uma questão, né, de como é que a gente também se insere dentro de uma sociedade para viver com pessoas e, enfim, e desses desejos ingovernáveis, né? A gente precisa de certa forma, de algo que nos limite, né? Que dê uma barreira, senão vira um caos, né? A gente entra no tiroteio, entra nas leis
que a gente vai criando dos jagunços, né? Mas que bom que você está aqui com a gente, muito bem-vindo. Eu não sei se a Cláudia, você queria falar alguma coisa, eu te interrompi? Não, tá ótimo. Bem-vindo, Aldir. A gente tem um grupo também que se reúne uma vez por mês, que a gente discute um filme e um conto também. Entra no site que você vai ver, os filmes estão disponíveis e os contos também, tá? Isso é muito rico, um conto maravilhoso. E da área jurídica é fato mesmo. O julgamento do Zé Bebelo é uma passagem maravilhosa do livro, e que não existe, eles fazem as próprias leis, né? É uma passagem extremamente importante, porque existe um equilíbrio naquele processo, e isso desencadeia a morte do Joca Ramiro, porque o Hermógenes não aceita o julgamento que o Joca Ramiro, né, que ele anistia o Zé Bebelo, e o Hermógenes não aceita aquilo e mata o Joca Ramiro. Mas eles têm a própria lei ali, a lei do sertão. É uma lei que não existe legislação nossa, é uma coisa deles. Isso é um mundo dentro, um universo dentro de um outro universo. E é impressionante como o Brasil, né, com essa diversidade de culturas, de histórias, de vilarejos, né, como existe isso dentro da nossa estrutura social, né? Em alguns lugares, as leis são feitas pelas pessoas que estão ali e esquece o Estado, não existe aquilo, eles fazem as próprias leis. Então, essa passagem do Zé Bebelo é maravilhosa, e que bom, bem-vindo. Vai ter mais travessia, não vai ser Guimarães, claro, a gente está batendo um novo projeto agora, que nós estamos quase no fim, a gente já vai lançar esse projeto, mas seja muito bem-vindo, a casa é sua. É também a mesma questão pegando um gancho na tua fala, né, é a mesma do Pedro Páramo, né, do Rufo, né, aquele autor mexicano. A ausência do Estado faz com que as pessoas criem as próprias regras, né, e acabam prevalecendo de qualquer forma. Então, isso aconteceu e acontece na história de quase todo o país, né? Agora já vivemos uma situação diferente, seguramente, no sertão brasileiro, né? Mas mesmo assim, o Estado não consegue chegar em todos os rincões, não é? E no México também, talvez o estado mais grave hoje em dia seja o do México, né? A ausência do Estado, o narcotráfico, né? Então, é mais ou menos por aí. Sem querer abusar, né? Eu falo muito, para eu começar a falar, eu no tranco, mas eu não quero abusar da minha fala. Mas eu estou escrevendo um ensaio, né, cujo título seria Grandes Sertões Veredas, aspectos jus-filosóficos, né? Então, eu estou escrevendo isso daí e vou fazer uma palestra na OAB de São Paulo, né? Então, mas eu funciono assim, né? Primeiro, a coisa é formatada tudo na mente, está tudo aqui. Se você quiser, eu faria a palestra agora mesmo. Só que eu ainda não escrevi, né? Então, eu vou escrever um ensaio, né? E possivelmente eu vou publicar em algum lugar, né? Eu já tenho muitas coisas publicadas, né? Relacionadas com direitos humanos e liberdade religiosa. Né? Tive também, sou do sertão, mas tive oportunidade de fazer palestras fora do país e tudo mais, Oxford, Alemanha, e enfim. Depois manda para a gente analisar, e a gente, quem sabe, insere um pouquinho da tua palestra aqui com a gente, tá bom? Legal, muito obrigado. Imagina, obrigada a você, obrigada por fazer parte, tá bom? Obrigada. Manda para a gente, tá? Tem lá, pode mandar, inclusive, no e-mail da confraria, tá? Que quando você se inscreve, tem um e-mail, você pode mandar para a gente, tá bom? Obrigada, Aldir. Maria José, boa noite, Maria José. Boa noite. Bem-vinda, bem-vinda. Muito obrigada. Eu tenho acompanhado, estou fazendo a travessia com vocês. E Grande Sertão encanta a gente, é o que vocês falaram, quantas vezes a gente lê, tantas vezes a gente vai fazer descobertas e vai mergulhar em tudo isso, né? E vocês, é um privilégio ter encontrado vocês na minha travessia. Muito obrigada, para começar. Duas coisas, aproveitando a fala do Aldir, eu queria falar para ele,
para ele não lembrar que no sertão não é a lei, no sertão é a regra. É a regra. E quem estabelece a regra do sertão é o mais forte, né? Lá ele não... Lei é para nós, né? Lá no sertão impera a regra, como o Riobaldo fez, né? E o Riobaldo que está contando essa história para a gente já no Range Rede, né? Ele já está lá bem sossegado, mas eu queria... E outra coisa também, esse não governado dentro de nós é o que será que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, que é a revelia, né? Que eu acho que o Chico definiu muito bem o que é esse lado que a gente não governa, né? Que está lá dentro da gente mesmo. A gente tenta, e ele está lá falando oi para a gente, né? Mas eu queria só falar de alguns aspectos, de alguns trechos que eu gostei, assim, a gente gosta de tudo, na verdade, a gente grifaria o livro todo, né? Mas o que está na página 351, quando ele fala de Adorim, e que ele fala, o senhor saiba, de Adorim, que bastava ele me olhar com os olhos verdes, tão em sonhos, e por mesmo em minha vergonha, escondido de mim mesmo, eu gostava do cheiro dele, né? Do existir dele, do morno que a mão dele passava para a minha mão. O senhor vai ver, eu era 2, diversos, o que não entendo hoje, naquele tempo eu não sabia. Então, eu gostei muito, né, dessa colocação da Carla, como essa questão do trans aparece, e que imagina se hoje já é uma questão dolorida, imagina um sertanejo viver essa questão, né, no meio do sertão, o sertão que tem a regra que não pode, né? Então, eu acho... E lembrar também uma coisa que eu acho bonita, que o primeiro encontro deles foi no Rio, não foi na terra firme. Foi no Rio, que vai num movimento. Como eles foram nesse movimento, né? Depois tem um outro pedaço, um outro fragmento, que está na página 355, que ele diz assim: mas de Adorim, conforme diante de mim estava parado, reluzia no rosto com uma beleza ainda maior, fora de todo comum. Os olhos, vislumbre meu, que cresciam sem beira, de um verde dos outros verdes, como de nenhum pasto, e tudo meio se sombreava, mas só de boa doçura. E aí, como esses olhos verdes de Adorim deram o caminho para ele, né? Desde quando ele encontrou no primeiro encontro, esse verde foi acompanhando. E, para terminar, o que está na página 360, que ele diz, de Adorim e eu, nós dois, como já disse, homem com homem, de mãos dadas, só se a valentia deles for enorme. Aparecia que nós dois já estávamos cavalhando lado a lado, par a par. Vai a vida inteira. Que coragem é o que o coração bate, se não bate falso. Travessia do sertão a toda a travessia. Quer dizer, é tão encantador tudo isso, né? E como a gente pensa que hoje se fala muito nos estudos decoloniais, no giro decolonial e tudo isso, né? Como o Guimarães, quando fez de Adorim a minha neblina, né? Ela é mesmo essa neblina, né, para ele. Mas era isso que eu queria falar, e também agradecer muito vocês, porque o Grande Sertão sempre chega na hora certa na vida da gente, é impressionante. Cada vez que a gente lê o Grande Sertão, a gente fala assim, nossa, como eu estava precisando ler isso. Ele é um livro que ele não se esgota, né? Mas eu quero deixar aqui o meu agradecimento de poder fazer parte desse grupo que vocês
abrem tão generosamente. Eu sou de Ribeirão Preto, tá? E agradeço muito estar participando com vocês. Era isso só, obrigada. Que delícia te ouvir, Maria José, que gostoso, quanta poesia, e que fala gostosa, cadenciada que você tem para ler, que gostoso ouvir. Obrigada. Emocionei aqui, que bonito, impressionante. É lindo poder partilhar, é lindo poder ter gente acompanhando a gente nessa travessia e pessoas como você com esse teu olhar e essa coisa de que o sertão se faz, né? Ele aparece na vida da gente, de repente ele se abre ali e a gente se embrenha, a gente não sabe nem como é que entrou, mas a gente tem que atravessar. E essa travessia é dura, é difícil, mas é dolorida. linda, É tão dolorida quanto é muito dolorida. É muito dolorida, é tudo como a vida, né? E ninguém fala dessa dor, ninguém fala dessa dificuldade, desse processo. É tudo, sempre tudo muito lindo, é nada disso, é tudo muito difícil. O mais importante é que a poesia, né? Embaixo de cada pedrinha, no meio do rio, no meio dos buritis, é muito dessas veredazinhas que a gente vai encontrando pelo caminho, né? É muito bonito. Que delícia te ouvir. Lilian, obrigada. Um beijo, bem-vinda. Lúcia, olha, a Lilian vai falar. Lúcia, se você quiser abrir seu microfone, pede para alguém abrir teu microfone para você poder falar também, Lúcia. Tá bom? Se quiser, só abrir que eu te chamo. Só um pouquinho, Lilian. Deixa eu ver se ela vai falar. Lúcia, se você quiser abrir, fica à vontade, tá? Não sei se ela vai conseguir. Só um pouquinho, Lilian. Acho que não. Eu vou deixar a Lilian falar. Quando você abrir, eu te chamo. Lúcia, pede ajuda aí, tá? Lilian, pode falar, bem-vinda. Também entrou no meio do caminho, está aqui bravamente com a gente. Eu entrei um pouquinho antes do Aldir, mas também cheguei na segunda metade, né? Eu achei linda a fala da Maria José, achei uma fala assim muito sensível, mas eu assinalei assim um trecho que eu queria comentar, que é uma passagem assim simples, não é das mais relevantes, mas eu achei que o Rosa descreveu com uma sensibilidade tão grande, uma coisa que acontece conosco, eu acredito que com todos nós no dia a dia, que é logo no início do nosso trecho, quando ele está jantando com o seu Ornelas, e o seu Ornelas começa a conversar, e ele diz assim, pelo que por todo ser o ar, deixei com ele a mão. Às vezes, ainda que às vezes eu ficasse em dúvida se competia, sendo eu um chefe, aturar que um outro fiasse e tecesse guiando a fala. Aí, mais um pouquinho, ele diz assim, de repente, eu achei que a conversa com aquele seu Ornella tinha me rebaixado. Ao poucos eu tivesse perdido a vigiação de minha alçada no acaso da presença dele debaixo daqueles telhados. A opinião das outras pessoas vai se escorrendo delas, sorrateira, e se mescla aos tantos, mesmo sem a gente saber, com a maneira da ideia da gente. Alguma instância das outras pessoas pegava na gente, assim feito doença, com retardo. Apartado de todos era a norma que me servia no sutil e no trivial. Eu achei muito bonito como ele traz essa insegurança que eu acho que acomete a todo mundo. Ele, naquela tentativa de desempenhar aquela persona do chefe, que tinha desafiado o diabo, tentado fazer o pacto, ele se sente inseguro na presença do seu Ornelas e resolve ir embora. E eu fiquei pensando, né, o quanto que isso acontece corriqueiramente. Às vezes a gente chega num ambiente se sentindo confiante e parece que a energia de uma outra pessoa sorrateiramente vai se escorrendo dela, como ele diz, e a gente vai se encolhendo ali. E eu achei muito bonito como esse fenômeno é
colocado aqui no texto. Tá? Uma outra parte assim, que eu tinha assinalado é da necessidade do Riobaldo, né? Essa coisa dele estar sempre em dúvida do que é o certo e o que não é. Então, tem um fragmento aqui que ele diz que existe uma receita, a norma de um caminho certo e estreito para cada pessoa viver. E essa pauta cada um tem, mas a gente mesmo no comum não sabe encontrar. Como é que sozinho por si alguém ia poder encontrar e saber? Eu senti isso muito forte nesse trecho todo que nós lemos, né? Essa angústia dele, com o que era o certo, o errado, o que ele devia fazer em cada situação. E, assim, uma outra parte que ele fala, aonde eu ia, todos achavam natural, chefe é chefe. Será que eles não sabiam que eu não sabia onde ia? Enfim, é aquilo que vocês estão falando. Eu acho que esse trecho todo que nós lemos, eu acho que cada frase, cada parágrafo mexe tanto com a gente, assim, as coisas mais assim sutis, né, que eu acho que todos nós atravessamos na convivência, na vida, como ele consegue pegar aquilo e transmitir de uma maneira tão bonita. Então, acho que era isso que eu queria comentar. Lilian, que maravilha você trazer essas passagens, que eu também tinha grifado aqui, era uma parte que eu estava pensando, né? Como a gente fica nessa busca por uma receita de como se viver, né? Puxa, me diz o que fazer, por onde eu vou, qual que é o caminho certo, o caminho errado. Qual que é o caminho certo, né? Está todo mundo me seguindo e eu nem sei onde eu estou indo. E ele ia meio que por intuição, acabou dando certo. Também uma coisa muito interessante que eu acho nessa coisa do jagunço é a questão da presença, né? Porque os perigos são muitos. Então, o jagunço ali está muito alerta, com a presença máxima naquele momento e caminhando muito por intuição, pelos sentidos ali, em alerta máximo. Né? Obrigada. E essa parte inicial que você fala também, né, dessa coragem, acho que é um ato de coragem a gente estar lendo esse livro aqui e acho a gente se autorizar também a falar sobre ele, porque é um livro muito complexo, é difícil, mexe, né, traz questões pessoais. Muito. Então, sem dúvida. Quando ele contou aquilo do seu Ornelas, eu falei, gente, quantas vezes eu já me senti assim? Eu achei, parece que eu fui encolhendo assim diante da performance de uma outra pessoa, né? Eu achei aquilo fantástico. É isso mesmo, mas que bom que você está com a gente, Lilian, que você conseguiu também entrar aqui pegar a canoa, como o Aldir falou, né? E a gente aqui já finalizou o livro também, muita coragem sua, né? De ingressar e vir junto com a gente. Então, muito feliz de te ouvir. E vou passar, então, agora para a Maria Lúcia, que conseguiu ativar o som. Lúcia, boa noite. Boa noite, querida. Olha, tanta coisa bonita que foi falada até agora, que eu fico assim, sem jeito de colocar, mas é alguma coisa sobre o narrador do Grande Sertão, que eu acho que, aproveitando assim uma deixa do Zé Miguel Wisnik, que disse que quanta coisa se encontra dentro do Grande Sertão, né? O romance atual, ou uma novela, ou a poesia, não é? Tudo isso junto. E quem é que faz, quem é que nos passa tudo isso? É o Riobaldo, no seu momento ou no seu tempo já de range-rede, né? E de velhice, em que ele ganhou vamos dizer, ele é um fazendeiro, né? Então, ele é um jagunço aposentado, vamos dizer, mas que nos conta a sua vida. E a importância é que o Guimarães Rosa apetrecha
ou instrumentaliza o Riobaldo para poder falar sobre todas essas coisas que são lindas, imensas, violentas, doloridas, maravilhosas, assim, sobre diversos aspectos, de uma maneira especial. Por isso, essa coisa da gente ver o Riobaldo, que, no dizer de um crítico importante, é um rio inútil, Riobaldo, é um rio inútil, um rio que não tem muito valor, porque ele nunca ia na frente, ele ia sempre, e ele era levado sempre era levado, né? Mas é importante essa coisa da quantidade de maneiras que ele vai usar para contar a sua história, buscando também, ao contar a sua vida, o sentido da sua vida, né? Buscando o sentido da sua vida. Então, seriam algumas coisas que eu, num trabalho já de muitos anos atrás, fiz e que a gente discutiu num curso do Davi Arrigucci, lá na USP. Então, quem é o narrador, esse narrador personagem? É Riobaldo, que quase nada não sabe, mas desconfia de muita coisa. Riobaldo é que sabe que passarinho, quando se debruça, o voo já está pronto. Riobaldo que acha que o diabo vige dentro do homem. É o Riobaldo que gosta de leitura proveitosa de exemplos de missionário esperto engambelando os índios. É aquele que fugiu até da precisão de fugir, que não perde ocasião de religião. Vocês se lembram que ele tem gente para que ele paga para rezar por ele, né? Que busca o pacto com o demônio e que viu as cores do mundo no olhar de Diadorim, que sente que viver é muito perigoso, que agora, no seu ócio, conta uma história, que é a história de sua vida. E só mais um pedacinho que eu gostaria de ler. O Riobaldo, como um narrador oral, parece pretender uma troca de experiências por uma atitude de ansiedade para com o seu culto interlocutor, né? E em suas próprias palavras... Não é esse pedaço, não. Eu quero ler um pedaço só mais importante e encerrar aqui. Ele vai contando e nós adentramos nessa história maravilhosa, nessa obra-prima, quer dizer, entramos assim, pretendendo compreender o sertão. E dele saímos, assim, mais claros para nós mesmos e para os outros. Foi muita emoção ter participado desse grupo. Eu tinha muita coisa para falar, mas realmente a emoção foi muito grande, com as belíssimas coisas que foram faladas, que eu apenas quis colocar um pedacinho daquela história para dizer como é importante, como foi importante o Riobaldo, apesar de todas essas fraquezas dele, né? Os medos dele, né? É dizer, realmente, Diadorim dá o sinal, mostra, afinal de contas, sua grande força na vingança que ele tenta fazer, vingança contra a morte de Joca Ramiro, né? E
ele assistiu tudo do alto de uma casa lá e ficou babando nervoso, sem conseguir falar uma palavra, assistindo a tudo, só assistindo, né? Os dois se matarem, né? E aí ele percebe o que poderia ter sido maravilhoso para ele. Cláudia, meu carinho imenso por você e por toda essa turma de amigos que nos dão tanto prazer e tanta alegria, e para a qual eu gostaria de estar um pouco mais preparada, mas, infelizmente, eu não fiquei sabendo, inclusive, de alguma coisa, que seria um texto, parece que nós poderíamos ter para ler, mas hoje nós vimos aquele menino, aquela graça de menino que é o Odilon, falando a voz dele, e é o que você disse, não é só a voz, é o olhar, né? É o olhar, aquele olhar realmente importantíssimo, né? Coisa sem nenhum pingo de dúvida, né? Um olhar maravilhoso. É o olhar do menino, Lúcia. Isso aí. Um abraço imenso, cheio de carinho para vocês todos, especialmente para você, Cláudia e Carlinha, e aqueles que estão mais... que me conhecem há mais tempo. Eu, com os meus 90 aqui, estou claudicando, mas não, estando à altura da Cláudia. Um abraço imenso, viu? Você é muito especial para nós, Maria Lúcia. Obrigada pela presença, pelo carinho, pela tua fala. Lembrando que essa tua fala do passarinho, quando ele fala do passarinho, ele está falando do menino, né? Do Valtei, que era aquele que fica... que era, né? E é importante essa frase, porque ele diz que... Como é que é a frase? Passarinho que se debruça, o voo já está pronto. O voo já está pronto. Já está pronto, porque ele pensa no pacto, né? Ele aluga isso ao pacto, né? Ele fala, tipo, quando você pensa em fazer, em vender a alma, é porque você já vendeu. É importantíssima essa fala. Acho que essa fala define muito exatamente toda a estrutura do livro. Tá? E sempre essa coisa do bem e do mal, do branco, da luz e da sombra. E é isso. Então, o Aldir quer falar mais um pouco? Lúcia, obrigada, querida. Beijo. Fala, eu fiquei encantado com a fala da Maria Lúcia, né? E gostei muito. E é uma honra poder estar aqui e poder trocar ideias com ela e com todos vocês. E ela lembra um texto que eu acho que me marcou muito também na obra, que é aquela lá relacionada com a fala lá do Reobaldo, que ele não sabe de quase nada, mas desconfia de muita coisa. E essa é a vida, esse é o sertão. Na verdade, nós sabemos muito pouco. E naquela passagem da canoa lá, no encontro do Reobaldo com o Reinaldo, né? Na época lá o Reinaldo, né? Depois ele vai descobrir que é o Diadorim. Bom, ali ele não conhece, aquela passagem muito interessante, porque sabendo ou não sabendo, você está no barco e tem que seguir em frente, né? Ninguém nasceu com um manual para viver nesse mundo, mas mesmo não sabendo, nós temos que fazer o melhor que podemos, né? Claro. Então essa é uma das razões porque eu estou aqui, né? Porque eu percebi que esse é um grupo que agrega, que tem muitos valores humanos, né? Então é um privilégio desfrutar disso com vocês e eu me sinto muito gratificado, viu? E eu fiquei assim orgulhoso de ouvir a sua fala, viu, Maria? Muito obrigada, Valdir. Muito obrigada. Eu, com os meus 90, me sinto bem. É uma querida, Lúcia. Obrigada. Gente, Bem-vinda. Queria só dar um comunicado. O próximo encontro vai ser no dia 26 de maio, que é o penúltimo do Grande Sertão. Então, por favor, estejam com a gente. A gente passou uns 20 minutinhos hoje,
mas porque as falas estão muito ricas, foi muito bom ouvir aqui também os últimos comentários, acho que a gente conseguiu fechar esse 8º encontro de uma maneira belíssima. E só complementando um pouco a fala da Lúcia, nesse trecho que a gente está lendo, tem uma definição do rio que é um vão do rio, né? Que vai muito de encontro com o que você estava dizendo, né? Ele vai explicando o que é um vão. O rio passa, lá rio, mas meio oculto, no fundo. Ele vai falando desse rio, né? Desse nome, dessa nomeação do Rio Baldo, né? Ele tem um vão, né? Como se ele fosse cindido. E essa busca dele por essa integração é maravilhoso o que você leu para a gente, e que bom ter você com a gente também, e pessoas novas que estão chegando aqui hoje pela primeira vez, a Lilian trazendo o relato dela. Maria José, adorei te escutar também, estou aqui, nossa, vou dormir muito bem essa noite, assim, só de lembrar da sua voz. É poesia, poesia. Também lembrando que a gente tem um grupo no Telegram. Quem quiser fazer parte do Telegram, basta deixar o telefone aqui no bate-papo, que depois o pessoal nosso entra em contato para poder inserir no grupo, tá? Quem quiser participar do grupo, basta deixar o nome e o telefone aqui no bate-papo, que a gente insere lá no grupo. É muito gostoso, gente. Muito bom estar com vocês. Foi lindo o encontro. Esperamos vocês no dia 26, né? No próximo Grande Sertão. E vai ter agora a Lígia, né? O próximo da confraria vai ser a Lígia, com o filme da Julie Gavras, né? Muito bacana também, quem puder participar. A gente vai ter a Lígia com a chave e um filme da Julie Gavras, que é O Amor Não Tem Fim, que é com William Hurt, que já foi embora, e a Isabella Rossellini. Tá? Muito bacana, uma delícia. Um filme levinho, que agora eu vou entrar com um filme levinho, a gente entrou com o Haneck na última vez, com o Amor, mas esse é levinho, gostosinho, mas mexe também com a gente, tá? E o conto da Lígia? O conto vai... Não, o Espartilho vai ser o outro. O próximo, esse vai ser A Chave, Lúcia. Depois eu passo para vocês direitinho, tá bom? A Chave. Também dá da Casa Frida, que na semana que vem a gente vai trabalhar o tema da adolescência com o livro O Encontro Marcado, do Fernando Sabino. Quem já leu ou se interessa e queira vir participar com a gente também vai ser muito bem-vindo, que a gente está pegando essas fases da vida para trabalhar, né? A gente vai trabalhar a adolescência, no próximo vai ser o envelhecimento, já em sintonia aí com essa roda da confraria, que também vai abordar esse tema da passagem do tempo. Então, obrigada, lindinha. Para quem gosta do Fernando Sabino, também vir com a gente aqui no Encontro Marcado. Então, obrigada a todos pela noite. Obrigada, Cláudia, tá aqui tão tarde aí, tão cedo, né? Aqui são 5 horas a mais, mas está ótimo, está muito bom estar com vocês, gente. E olha, obrigada pelo carinho, pela presença, e a gente daqui a pouco vai estar juntos novamente. Bem-vindo, Aldir. Adorei Maria José também. Leila, uma delícia te ouvir. Lilian, muito gostoso. É muito bom. Lúcia também, uma delícia. A Lúcia está sempre com a gente. Eu vi a Mônica passando por aqui. Eu queria agradecer. Cris está aí com a mãe, uma delícia. Obrigada pelo carinho, pela presença. Obrigada, querida. Obrigada. Ana Danino, um beijo para você. Obrigada. Muito obrigada pela presença, gente. Muito gostoso estar com você. Beatriz também. Stefanelli está aqui junto. Janice. Renata também gostou, Malu, Denil, beijo, bom te ver, Denil, gostoso você estar aqui com a gente, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, Heitor, olha só, o Heitor aqui aparecendo com a gente, obrigada, gente, uma boa noite para vocês, um beijo, e um beijo para vocês, Lilian, obrigada, um beijo, uma boa noite, até a próxima, gente.